Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Globo Esporte, falando muito dessa grande vitória do nosso Galão da Massa, e sim, da preparação já para o clássico. Então a gente traz um trecho aí do jogo aberto também, depois dos donos da bola. Só a nata e a mídia se rende ao nosso Galão da Massa. Bora tocar o vídeo aí. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticano. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Ei, gente, boa tarde pra você. Chega mais, Globo Esporte tá no ar nesse sexto. Tô ansioso, é fim de semana de clássico, domingo tem Cruzeiro e Atlético, Mineirão lotado. Calma, já já a gente fala muito sobre esse jogo, mas antes vamos passar a régua na Sul-Americana. Ontem o Galo, pra variar, perdeu um caminhão de oportunidades, mas o importante é que venceu. Vitória 3-1 sobre o Caracas em casa. A gente fez o dever de casa, né? É verdade. Na prova, avaliação final, o Galo passou de ano, com os 3 pontos contra o Caracas. Mas meio que tá precisando de umas aulas de reforço em uma matéria específica. Poderíamos ter feito mais gols. Será? O Globo Esporte agora te apresenta o contador de chances perdidas. O perdidômetro. Vem comigo. Meu Deus do céu! Vai ter que contratar um professor particular desse jeito. Acho que poderíamos ter matado o jogo um pouco antes, criamos muitas oportunidades. A mira tava falhando tanto que o Galo fez 1-0 num gol contra do Edete. Que isso, rapaz, faltou ele e o goleirão trocar uma ideia ali, né? Bom pro Galo, ficou na frente depois de tomar esse susto que fez o Everson trabalhar. Quase perdi um time ali no contrapé, eu consegui deixar o pé ali pra bola bater no meu pé, então uma defesa importante que ajudou a gente a manter o 0 ali no placar. O Everson manteve o 0 no placar do lado do Caracas e o Galo colocou o númerozinho 2 lá com o Coelho. O líder do perdidômetro também faz gol. O Caio Paulista ajudou o Caracas a diminuir essa vantagem nesse lance com o Echenique, que o VAR chamou para o juiz revisar. De Santos marcou de pênalti, mas não foi suficiente para deixar o Galo de recuperação. O Rony também não quis ficar só no perdidômetro e entrou para a lista dos melhores alunos da turma. Nota 10. Galo 3, Caracas 1. Agora só precisa fazer mais um dever de casa para passar de ano na Sul-Americana sem precisar da recuperação final. Quando a gente faz o suficiente para depender apenas de nós, é sinal que as coisas estão boas, ou pelo menos, se não tão boas, mas não tão ruins, né? Deixa eu te mostrar as contas do Grupo H. O Atlético chegou a 8 pontos, está na segunda colocação. O Cienciano é o líder, porque venceu ontem o Deportes Iquique por 4-0. Para o Atlético avançar em primeiro, basta vencer o próprio Cienciano na quinta-feira que vem. Jogo na Arena MRV com público que aí passa direto para as oitavas de final na Sul-Americana, só passa direto primeiro. Se empatar, vai para a repescagem, duelo contra os times que vão vir da Libertadores. Aí é mais pedreira. Bom, falamos de Sul-Americana, agora vamos clássico, foco, Cruzeiro Atlético, domingo, Campeonato Brasileiro. O Coelho, você viu, foi destaque na vitória ontem contra o Caracas, não foi poupado, jogou os 90 minutos. Por quê? Tá suspenso para a partida de domingo contra o Cruzeiro pelo 3º cartão amarelo. Depois da missão cumprida ontem pela Sul-Americana, os jogadores do Atlético já projetaram o clássico de domingo. Clássico num momento diferente do que foi no Campeonato Mineiro. E eles se encontraram agora, né? A equipe nos últimos jogos tem feito grandes partidas. Mas assim como foi no Campeonato Mineiro, a gente vai tentar se impor. Acho que todo clássico ele é equilibrado, não adianta a fase que a equipe vem vivendo, já tivemos clássicos que a gente estava melhor e acabamos sendo derrotados, clássico que a gente talvez estava um pouco pior e conquistamos um resultado positivo. É um jogo que a gente tem que estar bem focado para que a gente não possa errar e possa sair com a vitória. Já diria o poeta, clássico é clássico e vice-versa. O foco da comissão, do elenco, está voltado para domingo, quando tem o clássico entre Atlético e Cruzeiro dentro do Mineirão. Nós já passamos por muitas provações esse ano e domingo é mais uma. É jogo duro, é clássico, mando do adversário na casa deles, é torcida única. E a gente tem que saber entender o jogo,
mas dentro da nossa grandeza a gente vai com força também. Aí é que tá, Cuca. Hoje, quem lidera esse grupo é o Cienciano, que é o próximo adversário do Galo, em casa. Então o Atlético pode tranquilamente vencer, ficar na primeira colocação. Lembrando que segundo colocado na Sul-Americana vai para a repescagem, vai para um play-off. Então é só o primeiro que se classifica de maneira direta. E a gente vê que o Galo não está fazendo aquela campanha tão vistosa, mas também não tem nada dramático, Cicinho. Não tem nada dramático, porque depende dele, né? E jogar em casa para você poder classificar em primeiro lugar é a melhor coisa, né? Então o Atlético vai contar com o apoio da sua torcida e com a qualidade dos jogadores que tem, porque é muito melhor do que os adversários. O Atlético também, assim como o Flamengo, está passando por esse pequeno susto devido à displicência em alguns jogos. Talvez tivesse entrado mais concentrado nos jogos anteriores, como foi o caso ontem, não estaria sofrendo. Mas eu acredito que o Atlético Mineiro vai passar tranquilamente para a próxima fase e tem tudo aí para ganhar o título, porque é um time muito forte na Sul-Americana. Ronaldão, será que ontem os jogadores estavam mais preocupados com a partida diante do Caracas ou com o clássico? Porque teremos Cruzeiro e Atlético Mineiro no final de semana. E agora, do outro lado, a preocupação maior do Cuca, né, para se dizer assim, é da forma que ele vai refrescar essa equipe, né? Porque ontem, com pressão tudo e saindo com resultado desfavorável, ele teve que ter tranquilidade. Para mim, o grande problema do Galo ainda são as lesões e a falta, porque treinador tem, peças tem, e quando está todo mundo ali imbuído a fazer algo diferente, o Galo tem feito. E é uma competição que o Galo também gosta, e o Cuca também gosta. Então vai ter coisa boa aí. Agora, esse clássico aí, nossa senhora, vai parar a cidade, ainda mais o Pedrinho. Pedrinho não deve estar nem dormindo, o Pedrinho menino. O Cruzeiro vivendo um bom momento de novo e o Galo se recuperando, fez uma partida que, na minha opinião, essa sim foi dramática contra o Fluminense no final de semana. Edu, o Atlético tem o Júnior Santos, que está voltando, que eu acho que é um nome interessante. O Rony, né, com a sua experiência. Se a gente for pensar, o Cuejo, um jogador bem elogiado. O Hulk, com a sua liderança técnica e também em termos de personalidade. O Galo, do meio para frente, é um time muito bem estruturado. E na defesa não pode reclamar também. Não pode reclamar, né? Tem jogadores importantes ali na defesa, Renato. O que está pecando realmente, na minha opinião, o Atlético, é a questão da finalização. O Atlético, ele cria muitas oportunidades, só que faz muito poucos gols. Então ele tem que estar mais ligado nas finalizações, tem que estar mais tranquilo, né? Concentrar mais para finalizar. Então, finalizando melhor, eu acredito que o Galo vai ter resultados melhores. Você acompanhou já um trecho aí do Jogo Aberto e um trecho do Globo Esporte, todos aí se rendendo, assim, a atuação do nosso Galão da Massa, mas a verdade é o seguinte, o foco agora já é o Cruzeiro, o clássico. Então vamos tocar aí um trecho aí também dos donos da bola e o HG falando muito desse clássico de domingo. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. Mas a gente já vai começar a falar do jogo de ontem, da vitória. Eu ontem me assustou mais uma vez, me assustou mesmo, a quantidade de chances desperdiçadas, criadas e desperdiçadas pelo Atlético. Gente, sem exagero, poucas vezes eu vi alguma coisa igual e, na verdade, não é só do jogo de ontem, não. É da sequência de jogos do Cruzeiro e do Atlético e o quanto o Atlético cria e desperdiça chances. É um negócio abismal, abismal. E aí eu coloquei lá no meu Instagram, poderia ser de uns 12, 13, 3-1, 3 na trave. O goleiro fez pelo menos umas 5, 6 grandes defesas. Lá vai de 11, 12. Negócio impressionante. Breno Galante, tudo bem, Brenão? Você estava lá de perto acompanhando, né? É esquisito sem torcida, né? Bem diferente. Boa tarde, Everton, amigos aqui, amigos de casa. É um clima totalmente diferente, cara. Como a torcida faz falta, é alguma coisa que fica faltando no espetáculo. Agora, você falou isso aí, vale lembrar, né? Quantos goleiros o Atlético tem consagrado, hein? Nossa! O Volpi quase renova com o Grêmio por conta do Atlético e depois está lá o Grêmio precisando do goleiro. Mas contra o Atlético, o goleiro vai e se destaca. Ontem, de novo, se destaca. Agora, o Atlético não pode perder a oportunidade de aprender a matar o jogo, né? Para não ficar rendendo muita situação. Ontem chega a fazer 2-1, claro, o Atlético teve o controle total, mas teve várias oportunidades. Quando o Everton fala isso, ele não está brincando, não.
Você pegar aí o Júnior Santos errando gol de dentro da pequena área praticamente, entrando cara a cara com o goleiro errando, até o Hulk não costuma errar, ontem errou, e aí na coletiva o Cuca vai lá e fala de novo da finalização. Só espero que no clássico seja diferente. Ontem a gente pode colocar até que às vezes vem uma certa displicência, porque o outro time é muito mais fraco, mas não pode acontecer. Tem que aproveitar a oportunidade. O que a gente fica de positivo é que o Atlético fez o dever de casa, o Atlético vai decidir agora a sua vaga no dia 29 também na Arena, né, num jogo que, se vencer, passa de fase para a Sul-Americana, e fez o que todo mundo esperava. Venceu, né, tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, fizeram um gol ali, mas não deu nenhum tipo de problema para o Atlético. Brandão, boa tarde para todo mundo. E importante também a forma que o Cuca soube dosar os seus atletas, né, os seus principais nomes. É aquilo que a gente tinha comentado ontem, se o Atlético conseguisse fazer o placar logo no primeiro tempo, poderia tirar o Hulk, poderia dosar outros atletas, foi o caso do Fausto Vera, também sai no intervalo, o Júnior Alonso também sai no intervalo, e o Atlético pôde dosar esses atletas. Mas a presença de jogadores tão importantes também remete à questão o elenco do Atlético não passa tamanha confiança ao seu treinador para colocar toda uma equipe reserva que pudesse realmente encarar a equipe do Caracas e conseguir os 3 pontos que o Atlético tão necessitava, né? Então isso mostra também as dificuldades que o Cuca tem tido com alguns nomes que hoje o Atlético tem, ou nomes que o Atlético não tem. Então o Cuca tem trabalhado bastante isso, mas o que fica são os 3 pontos, o Atlético precisava disso, só dessa forma chega na última rodada para encarar o Cienciano precisando somente da sua vitória, das suas pernas, da sua força, para pegar e conseguir a vitória para cima do Cienciano e conseguir a classificação, que é sempre importante a gente ressaltar que o Atlético hoje é o 2º colocado no grupo, o Cienciano é o 1º, e caso o Atlético permaneça nessa posição de 2ª colocação, o Atlético vai para um play-off ainda com uma equipe que está saindo da Libertadores, e claro que o Atlético não quer isso, que é uma equipe forte, que está vindo da Libertadores, e é mais 2 datas que o Atlético teria que colocar em xeque aí na sua temporada. Tá fácil resolver, ganha de Cienciano. É isso aí. Estádio lotado, o que eu falei que tinha? Aquele pacto, né? Aquele pacto. Eu gostaria de ouvir o Tapia, grande Tapia, esta grande bandeira. Gostaria de ouvir sobre o jogo. Você não chama a atenção a quantidade de chances criadas? Eu vou emendar, tá? Chances criadas, os gols feitos e a vitória. Copa, pra mim, não interessa como você ganha. Você tem que ganhar, tô obrigado a ganhar. Ganha de 1-0, beleza, vai passando. Vai passando, e se der pra ganhar de 1-0 até o final, vai ser campeão. Mas a exposição do Atlético, cara. Qualquer adversário tá na área do Galo, fácil a todo momento do jogo. E aí, Tapia? Tudo bem, Everton? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Everton, a boa notícia é que o Atlético criou muitas vezes, mais uma vez. A notícia ruim é que o Atlético criou muitas vezes e errou de novo muitos gols. Isso pode ser um problema, já foi problema inclusive no Campeonato Brasileiro. Eu me lembro daquele jogo contra o Grêmio que o Atlético acabou perdendo. Teve outros jogos também que o Atlético acumulou chances e por causa da incompetência ali no último passe ou na finalização, o Atlético não conseguiu um sucesso maior na partida. Everton, é uma situação que é preocupante, mas é o perfil também dos jogadores que o Atlético contratou na temporada. Quando a gente lembra das contratações do Atlético, Coelho, Rony, o próprio Júnior Santos, a gente falava que são jogadores intensos, jogadores que se entregam muito, que brigam a todo momento pela bola, que incomodam o zagueiro adversário, mas são 3 jogadores que não têm, digamos, o acabamento ideal das jogadas. Por ansiedade, por às vezes ter que levantar a cabeça mesmo, escolher um passe ou uma melhor finalização, olhando muito para o chão, sabe? No acabamento da jogada, olhando para a bola e não olhando para um companheiro melhor colocado. Então, é o perfil dos jogadores que o Atlético tem hoje. E quando você vai errando muitos gols, a ansiedade também vem junto. E a confiança... Até porque tinha obrigação da vitória. E aí é ruim, porque a ansiedade acaba atrapalhando também nesse acabamento das jogadas. É algo que o Cuca, com o tempo, vai ter que aprimorar, com treinamento, com jogadas mais trabalhadas ali nas finalizações ou no último passe, para o Atlético evoluir. E realmente preocupa essa questão do como é exposto o Atlético em alguns momentos. Mas isso passa pelo meio-campo.
A composição do meio-campo, quando o Alan Franco não está, ou o segundo volante, o Gabriel Menino acho que faz falta, o próprio Rubens jogando como segundo volante ali, faz falta, porque o Atlético não tem uma composição defensiva definida neste momento, diante das circunstâncias, jogadores desfalcados e tudo mais. Além disso, o Caio Paulista, Everton, ele não tem senso nenhum de lateral. Nenhum. E isso atrapalha demais também. Aliás, ontem eu disse isso, até o Elton acho que discordou de mim, né? Sobre o Caio Paulista. Eu falei, ontem eu não vou segurar a onda, eu não vou criticar, não vou segurar a onda dele, que eu até não acho que ele fez um jogo muito ruim, dentro da média, aliás, um pouco acima da média, que a média dele é ruim, e pra mim não foi pênalti. O Elton e o Valu acham que foi. Foi pênalti. Pra mim não foi, né? E foi. Aí, mas o árbitro deu com a ajuda do VAR. Foi. Mas sabe aquele negócio do VAR? O VAR vai lá e fala assim, foi. Olha aí, ó, vai conferindo. E o árbitro, não. Foi. Eu gostaria de ouvir o áudio do VAR. Em qualquer pelada de futebol, aquilo ali é pênalti. Qualquer. O Caio Conceição recolhe a perna. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí o Globo Esporte, depois o Jogo Aberto. E pra fechar, os donos da bola. Sim, o nosso Atlético, o nosso Galão da Massa, jogou muito bem ontem. Fora, né, essa questão dos gols perdidos. É muito complicado a gente analisar isso, porque não é de agora. O Galo vem perdendo muitos gols, mas o mais importante foi a grande vitória. Agora o Atlético só depende dele mesmo para se classificar. E aí, foco total agora é no Cruzeiro, e esse clássico de domingo promete. Sim, o nosso Galão da Massa vai embalado, ganhou muito bem. Assim, foi uma virada histórica contra o Fluminense, né? E esse jogo agora contra o Caracas, esses dois jogos aqui na Arena, e a gente vai muito motivado lá pro Mineirão, se Deus quiser, conquistar mais uma vitória pra gente poder disparar no Brasileiro e deixar os cruzeirenses chorando. Então você que acompanhou o vídeo até o final, compartilha com a gente a sua opinião. Se você concorda, se você discorda, tá? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui no canal e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.